Olá, Corujas, estou aqui honrado com a presença do presidente do Grêmio, o Romildo Bozan. A gente vai bater um bate-papo aqui muito divertido e interessante. Espero que vocês adorem e compartilhem para todos os seus amigos gremistas. Romildo, prazer em estar aqui contigo. Gostaria já para iniciar, passando a palavra para você, contando quando você se tornou gremista, qual a sua lembrança lá de criancinha que aflorou essa paixão pelo Imortal? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês aí, meu. E quero te dizer assim que eu não tive muita opção de escolher clube, por uma questão paterna. Meu pai era um gremistaço, né? E aos 3 anos de idade me associei ao Grêmio por conta da iniciativa dele. Então eu fiquei sócio desde os 3 anos isso foi, trata-se do ano de 1963, de lá para cá. Mantive a minha associação, inicialmente paga pelo pai, depois paga por mim, mas mantive ela em dia. E imediatamente, das primeiras vezes que me lembro de me tornar gremista, meu pai me levava no estádio, um jogo importante, tinha 5, 6 anos de idade, ia para o estádio com ele, ia às partidas, e ali que cria essa paixão, esse vínculo, esse gremismo, esse comportamento gremista, essa cultura de ser gremista e tal. E para mim, então, desde que eu me recordo do primeiro jogo que foi um jogo do Campeonato Gaúcho, Grêmio Cruzeiro, Grêmio Cruzeiro de Porto Alegre, Grêmio Atlético de Carazinho, uma coisa assim. Desde ali, nunca mais deixei de frequentar o estádio, mesmo sozinho e em condições também de torcimento. Você tem algum jogo marcante quando você ainda era torcedor aqui dentro? Eu tenho o jogo de 77, quer dizer, naquele ano de 77, quando aquele Grenal que o Grêmio tinha que interromper a hegemonia do Internacional, e já faziam 8 anos que o Internacional vinha sendo campeão local e tinha sido campeão brasileiro em 75, 76. Aquilo para nós era uma atitude importante, quer dizer, interromper aquilo era um valor gaúcho. Hoje nem tanto mais, mas naquele momento significava muita coisa. E eu estava naquele jogo e o Grêmio venceu aquele Grenal e interrompeu aquela série. Então aquele foi o primeiro grande extravasamento que eu tive como torcedor. Foram os jogos que efetivamente me marcaram como torcedor, foram os jogos que foi 16 quando fui campeão da Copa do Brasil, quando eu fui campeão da Copa, foi meu primeiro título como presidente, depois campeão da Libertadores e depois campeão da Recopa, os 3 gaúchos. Claro que o título mundial a gente estava como torcedor, não estava presente e tudo mais, o título também da Libertadores de 83 eu estava lá presente, foi uma coisa maluca, foi uma doidura, quer dizer, foi uma coisa assim, de extravasar. Mas todos os títulos são importantes. Então, em 77, esses marcantes de 81, campeão brasileiro, 83, campeão da Libertadores, 83, campeão mundial, 2016, campeão da retomada depois de tanto tempo da Copa do Brasil, 17, campeão da Libertadores, foram os títulos mais marcantes. E qual a diferença entre o Romildo torcedor e o Romildo presidente? A racionalidade, a frieza, a capacidade de entender os ambientes como não torcedor, né? E para mim o maior exercício que a gente teve foi o exercício de 17, foi aquele jogo contra o Lanús, a final, e aquele jogo antecedente contra o Barcelona de Guayaquil. Foram 2 situações bastante exigentes do ponto de vista da diplomacia, do comportamento, de assegurar os ambientes, de entender os ambientes, deixar seguro um grupo de jogadores para não criar uma contaminação, ou para não criar uma insegurança, ou para não criar um problema, porque o ambiente era muito sensível. Me recordo de termos ganho do Lanús de 1-0 aqui, depois no dia seguinte eu fui à Comebol fazer reclamações fortes contra a arbitragem e tudo mais, levar documentos, levar dossiês e tudo mais, exatamente para tentar neutralizar alguma situação que pudesse ver, porque havia um rumor de que, sei lá se é verdadeiro ou não é, mas havia um rumor de que a AFA, a Associação de Futebol Argentina, tinha um poder muito forte na Comebol e havia um vínculo muito grande com o Lanús. Então, esses exercícios todos de cuidado, de frieza, de racionalidade, de entender os ambientes, de não deixar ninguém sair do caminho e procurar simplesmente encaminhar todo mundo para o mesmo objetivo, para a mesma questão de comportamento e levar tudo para a racionalidade absoluta de ganhar um campeonato. Depois tu extravasa, aí depois é outra história. Mas a diferença que tem é que o torcedor
imediatamente potencializa a paixão pura, potencializa a raiva, potencializa um xingamento, potencializa a vibração, potencializa tudo. E o dirigente tem que estar mais racionalizado nesse momento. E não é à toa que essa racionalidade faz você ter uma marca na sua administração, que é a estabilidade financeira. Isso é fundamental na vida da gente, em qualquer situação, e as experiências públicas que tive com mandatos, com gestão pública, de prefeito, de vereador, até na própria gestão partidária, fui presidente por volta de quase 8 anos de um partido político no estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo te leva a criar uma cultura de compromisso, uma cultura de que o que não é teu, mesmo sendo teu, mas o que não é teu, mais responsabilidade ainda. Eu cumprir com as normas, cumprir com as coisas, exigirem bem as coisas, porque eu parto do pressuposto que um clube começa a ganhar no momento em que ele tem a visibilidade de fora, a visibilidade de quem o vê de fora, o vê com respeito, o vê como clube cumpridor, o vê como clube capaz de solver seus compromissos, um clube que tem responsabilidade em todos os sentidos, um clube que não faz além do que pode, e um clube que ao mesmo tempo tem cultura de formar, tem a estratégia de ter responsabilidade financeira, tem a cultura de formar, fazer jogadores, a cultura de ter um clube absolutamente provedor e também ter um clube que é um time que seja competitivo. Então, para mim, essas três coisas são absolutamente indisponíveis para fazer o futebol. Quanto monta uma estratégia nessa, procura adaptar todos os teus atos administrativos, de gestão, de governança, de estratégia de futebol, organizada exatamente para esse contexto que tu vai chegar lá. E a gente está vivendo uma pandemia, né? O Grêmio passou por isso, como todos os clubes, só que passou com superávit. Sim. Qual é a explicação para esse sucesso e quais são as consequências da pandemia para o ano seguinte? Nós estamos concluindo agora praticamente o exercício 2020 e tudo indica que o Grêmio será um clube equilibrado, possivelmente superavitário. Precisamos ser mais ou menos, superavitário será, poderá ser mais ou ser menos, mas depende também dos campeonatos que nós vamos evoluir. Se nós evoluirmos um pouco mais, melhor será, porque tem as questões das premiações, isso impacta diretamente no nosso orçamento e no nosso orçamento financeiro. Mas o que eu vou te dizer? O Grêmio, quando identificou a pandemia, quando identificou toda essa questão em março, abril, o Grêmio fez um projeto de 3 meses para conseguir ultrapassar, porque achava que em 3 meses as coisas poderiam se resolver. E o que foi feito em relação a isso? Foi readequação de todos os contratos, repactuação com todo o quadro de pessoal, suspensão de contratos, colocação desses seguros, que foram as políticas gerais que o governo fez, colocação de banco de horas, colocação de férias, colocação de uma supressão de salário, uma redução de salário. O grupo de jogadores teve isso bastante acentuado. Depois terminou esses 3 meses, não terminava o assunto, nós prorrogamos por mais 3 meses os efeitos dessa política interna, com as mesmas situações e praticamente botamos tudo para 21 e 22. Os parcelamentos que tínhamos feitos para quem não tinha acertado, então os pagamentos que deveriam ser feitos que foram repactuados. Boa parte desses pagamentos que foram para 22 já pagamos. Pagamos antecipadamente, porque o Grêmio teve a venda de jogadores, isso proporcionou, em vez de tu assumir obrigações para 22, queríamos fazer a antecipação de tudo isso. E todas as políticas tomadas, todas as medidas tomadas deram efeito extremamente positivo para o Grêmio. Nós não tivemos absolutamente nenhum erro diagnóstico, posso te afirmar isso, nesse tratamento da crise, principalmente da parada do futebol. E o Grêmio teve uma situação que não tem os outros clubes, quer dizer, o Grêmio conseguiu, não tem nenhum efeito financeiro, nenhum impacto financeiro arrecadatório por conta do estádio. Ao contrário, o Grêmio paga o estádio, então toda a administração do estádio fica por conta da Arena Porto Alegrense. Então o Grêmio não tem dinheiro de renda e continua pagando rigorosamente em dia a cessão onerosa, que é uma das questões contratuais que já vem desde 2010. Bom, então o Grêmio teve sucesso nessas coisas e automaticamente manteve sob controle um fluxo de caixa daquilo que podia pagar e daquilo que podia receber, daquilo que era a parte de arrecadação. O Grêmio manteve esse fluxo absolutamente coerente e conseguiu ultrapassar esse período inteiro com superávit ou pelo menos com equilíbrio. E não teve nenhuma dificuldade de fazer. Bastou diagnosticar, bastou tomar as decisões, bastou ter a firmeza que as decisões estavam corretas, convicção e afirmação disso tudo, e acaba dando esses resultados. E a Arena vai se tornar oficialmente 100% do Grêmio em questão de quanto tempo? Nós estamos trabalhando muito essa questão agora. O Grêmio tinha praticamente desistido desse processo em agosto, depois de uma manifestação que teve no processo, praticamente viabilizando um outro acordo. Já estamos no 3º acordo, já o primeiro não foi honrado pela Caixa Federal, embora tivesse sido firmado por todos, menos a Caixa.
Depois, agora, esse segundo que surgiu também já deu alguma situação. Já estamos na terceira versão, possivelmente temos uma quarta versão. Mas o Grêmio está muito mais como assistente desse processo, porque o Grêmio é o comprador antecipado da operação do estádio. O Grêmio anteciparia praticamente 12 anos a compra da operação do estádio, que daqui em 33 será nossa. Então, nós podemos esperar até 33 e não desembolsar nada, mas o Grêmio deseja isso porque acha e entende que comprar a operação do estádio antecipadamente, ela vai dar para o Grêmio não apenas um impacto contábil importante, mas vai dar para o Grêmio uma situação de fazer desse estádio, desse equipamento, desse patrimônio, não gerar apenas com autonomia, mas fazê-lo muito mais produtivo, muito mais participativo, muito mais interativo, muito mais negocial. Realmente ser um negócio que pode envolver diversas atividades, coisas que não acontecem nos dias de hoje por conta, sei lá, ou por falta de ambição da OAS, ou porque se acostumou no negócio de uma maneira assim, porque também teve suas dificuldades operacionais com a recuperação judicial. Mas não importa, eu acho que o Grêmio, se for gerir o negócio Arena, o estádio Arena, o patrimônio Arena, o prédio Arena e todas as suas perspectivas de negócio, ele pode ser um negócio muito mais produtivo do que ele é hoje. Então o Grêmio avalia dessa maneira. Para isso já tem o seu plano de negócio, para isso já tem a sua estrutura de governança, caso venha. Mas nós estamos numa fase que ela vem avançando, vem avançando, vem avançando. Eu até tenho o sentimento que poderá acontecer, mas como eu já estou muito escaldado com isso, eu vou aguardar todo o encerramento dessas negociações para ver o que vai acontecer, mas tenho expectativa de que efetivamente isso poderá acontecer com... Não posso nem fixar prazo, mas ela tende a finalizar. Nessa década ainda? Não diria em 2020, mas no máximo no início de 2021. Muito bom. E, Romildo, uma pergunta que o pessoal deixou no Instagram. Você seria, na sua gestão, ainda traria algum ex-ídolo do clube? E aí deram exemplos como Douglas Costa, Lucas Lima, Marcelo Groy. É difícil dizer isso, porque são negócios que dependem muito dos momentos, das situações dos jogadores e tudo mais. Todos tiveram uma história impressionante aqui conosco. O Douglas manifesta todas as horas, em momentos que pode, o interesse de voltar. O Marcelo é um jogador que eu não teria me desfeito dele, mas como a saída dele significou para ele uma situação importante de vida, e até em reconhecimento da figura que ele é, a pessoa que ele é, o ser humano que ele é, e principalmente a perspectiva de crescer que ele tinha fora daqui, a gente acabou concordando com isso. Os demais, assim, acho um pouco mais difícil, mas eu, até pela idade, o Grêmio está numa proposta muito mais assim de refazer o plantel a partir de jogadores que tenham esses vínculos conosco, mas também muito mais de renovação com os jogadores formados em casa. Então, tudo é possível que aconteça. O time ideal para nós sempre tem uma mescla de experientes, e se os experientes tiverem a cultura do clube melhor ainda, com aqueles jogadores que assim mesmo. Romildo, muito obrigado pela entrevista, passar as palavras finais para você e deixando uma última pergunta. O que será do Romildo depois desse último mandato? Você ainda pode retornar? Não posso mais, eu já estou excepcionalmente aqui, porque eu não poderia nem estar aqui se fosse observar a legislação pura e simples. O Grêmio fez uma manifestação, o Grêmio fez um estudo jurídico para fazer um terceiro mandato, porque só pode uma reeleição, portanto somente 2 mandatos. O Grêmio fez um estudo jurídico para uma situação que tinha um vazio legal por conta da lei no tempo, da vigência da lei no tempo, e aí o Conselho resolveu adotar. Vamos ficar mais 3 meses. Aí foi feito um consenso no Grêmio, foi feito um grande acordo político no clube, e esse acordo gerou mais 3 anos aqui. E a principal observação naquele momento era exatamente a perspectiva de comprar a operação do estádio. Que tem tudo para acontecer, mas vai demorar um pouquinho mais. O que vai ser de mim depois daqui? Eu quero deixar o clube completo, com uma cultura, um legado de comportamento. Com cultura e legado de comportamento significa dizer o seguinte: algumas atitudes aqui serão rigorosamente indisponíveis para qualquer dirigente que venha. A responsabilidade fiscal, não colocar o clube em risco, não fazer aquilo, gerar cada vez mais possibilidades de receita, criar as condições de boa governança, ter os compliances, ter os relacionamentos, ter as atitudes adequadas, de modo que todos nós possamos conviver com o clube de uma maneira que o clube está acima de todos nós, a instituição está acima de todos nós, e não às vezes querer ganhar qualquer preço, e seja lá o que Deus quiser. Então, para mim, o maior comportamento é esse. Depois de tudo isso, eu vou para casa,
eu vou continuar advogando lá como eu estou advogando hoje, minha boca, advogo lá com a minha família, todos são advogados, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos, todos estão lá conosco. Eu não sou mais titular da banca, mas eu faço lá minha advocacia. Tenho também um pequeno negócio rural também, cuido dele e tal, e vou para casa exatamente para tentar curtir essas coisas que estamos fazendo lá e tal. Para mim já fico extremamente contente. Romildo, muito obrigado, prazer imenso ter aqui com você. Vou pedir para você, pedir para o pessoal, os corujas, se inscreverem, curtirem, compartilharem essa entrevista. Não, se puderem compartilhar, interagir, não vai ser possível de uma maneira direta, mas dar opinião para o coruja, podem interagir, e se acharem que teve coisas que vocês não gostaram de ouvir, digam também. Se tiverem coisas que gostaram de ouvir, sugiram também para a gente sempre interagir de uma maneira importante com o Grêmio. E aí, coruja, estou aqui com o Vicente, consulado do Grêmio, fazer perguntas sobre torcida gremista e a sua cultura. Vicente, o que é ser gremista e o que se difere ser gremista dos demais times do Brasil? Olha, ser gremista é um misto de amor, de ódio, de paixão, de sofrimento, de alegria, muito mais alegria do que sofrimento. Mas dá para resumir numa frase de um jornalista muito gremista, hoje não está mais entre nós, né? Mas é um jornalista muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Santana. Ele era gremista aberto ao público, gremista que via na televisão, e ele falava abertamente da sua paixão pelo clube, né? E ele disse que, em uma frase, que ser gremista é o sonho delirante de não conseguir ser na vida uma outra coisa. Então, para mim, essa é a melhor definição do que é ser gremista. E o que difere é a imortalidade, né, cara? Quando mais bate em nós, quando todo mundo diz que não vai dar, e aí que o Grêmio cresce, é aí que as coisas acontecem, e aí que dá a volta por cima, e, enfim, essa imortalidade, essa paixão criada que não tem fronteiras e leva o mundo afora. E essa paixão aflorou por mais emotiva possível em quais momentos aqui dentro da Arena? Aqui dentro da Arena, com certeza, a final da Copa do Brasil 2016. A gente vinha com uns 15 anos sem títulos nacionais, então quando a gente ganhou aquele campeonato, o nosso maior ídolo, né, na beira do campo, comandando o time, trazendo de volta a hegemonia, colocando o clube de volta, né, para conquistar os grandes títulos, então, e encerrando aquele jejum. Então aquilo para mim foi o momento mais marcante aqui dentro. E qual o momento mais inusitado, mais engraçado, que vai fazer todos os corujas rirem? Esse aí tem um legal. Aqui do lado tem a nossa geral, né? A torcida geral do Grêmio, que é a torcida organizada. 90% dos jogos que eu venho, eu fico aqui na geral. E aí na final da Recopa em 2018, o jogo estava encardido, a gente estava com a mais o jogo inteiro, a gente não conseguia jogar, não conseguia chegar, os argentinos estavam catimbando, a coisa estava ruim, não parecia que não ia acontecer. E aí foi para os piantes, nós fazíamos, eles faziam, nós fazíamos, eles faziam, enfim, tudo igual. Aí o Luan fez, no último pênalti, o Benítez, que hoje está no Vasco, ele bateu e o Marcelo pegou. Quando o Marcelo pegou, me deu uma emoção tão forte que eu não consegui gritar. Eu não consegui gritar e também não passei mal. Me deu uma angústia o negócio, eu tive que deitar no concreto lá da arquibancada, e eu deitei para respirar. E quando eu deitei para respirar, abriu uma multidão abriu, e o pessoal achou que eu estava passando mal. E desceu um médico, uns 4, 5 degraus acima da arquibancada, correndo, já queria fazer massagem cardíaca, achando que eu estava tendo infarto. Na verdade, só estava querendo respirar, porque a emoção foi tão forte que eu não conseguia respirar, e passei um pouco mal, mas nada que precisasse de médico, né? Então, eu acho que é a parte mais legal. E ao mesmo tempo tinha um amigo meu que estava dois anéis acima, lá na arquibancada superior, e lá de cima ele viu que deu aquele clarão e até achou que era uma briga. E aí ele aproximou, ele deu uma olhada melhor, ele me conheceu e até achou que estava acontecendo alguma coisa comigo, mas enfim, não era nada demais que estava acontecendo, não. Então, Vicente, para terminar, muito obrigado pela participação, e queria te deixar uma pergunta final. Como é que está sendo o seu coração tricolor, não podendo estar dentro do estádio acompanhando o time? É difícil, cara. Dá uma saudade só de estar aqui gravando, já dá vontade de não sair daqui, né? Então é muito difícil. Eu acredito que isso não é só para nós que está acontecendo, é no mundo todo. Acho que cada torcedor fanático, cada torcedor apaixonado por futebol quer estar junto, quer estar no estádio, quer estar participando, quer estar vindo, a emoção do jogo fica melhor. Até aí na semana passada, o Grêmio de Santos aí jogando na Libertadores, né? Era uma situação até diferente, que daí tu olha, na própria televisão, tu escuta tudo o que está acontecendo, não parece ser Libertadores, não parece ser Libertadores, um jogo eliminatório não parece um jogo eliminatório, enfim, não chega a criar aquela tensão diferente que só está presente com o clube que traz, né, esse espetáculo de futebol. Então acho que vai ser difícil para todos nós, mas com certeza vai passar, quem sabe aí até
o ano que vem a gente possa estar de volta nos estádios, torcendo cada um para o seu clube, fazendo aí o futebol brasileiro crescer cada vez mais. Corujas e gremistas, agora é o momento mais esperado, onde todo mundo quer ver as conquistas e os troféus do Imortal Tricolor. Vamos lá conhecer? Azul, branco e preto, três cores que significam apenas uma coisa. O Grêmio não tem nenhum time no mundo com essas cores, essa paixão. E a segunda pele de cada torcedor gremista é seu uniforme, que você vai conhecer agora nesta sala aqui no Museu do Clube. E um detalhe curioso, somente em 1928 que surgiu a primeira camisa com as tradicionais listras verticais e as três cores do clube. Vamos lá conferir? Corujas, o coração de cada equipe é a sua torcida. E os gremistas já tiveram casa já no primeiro ano de fundação do clube. Foi o Portinho da Baixada, que vocês vão conhecer agora, que ficou durante 50 anos sendo o estádio do Grêmio Imortal Tricolor. Se aproximando de 50 anos do clube, o Grêmio mudou de casa e lançou a pedra fundamental para a construção do Olímpico. Em 1954, esse estádio é inaugurado como o maior estádio particular de um clube brasileiro. O Olímpico estreou já com uma sequência imbatível de 12 conquistas estaduais durante 13 anos. A Arena do Grêmio, um novo estádio, construído em 2012, não é diferente. Aqui o clube já ergueu taças e comemorou troféus tanto do estadual quanto do troféu nacional, também internacional. Corujas, aqui é a sala mais emocionante do museu, onde mostra o tricampeonato da Libertadores do Grêmio, onde o clube mostra sua cara copeira, onde os heróis são construídos, os zagueiros entrincheirados ganham todas as batalhas para o Grêmio Imortal Tricolor. Corujas, aqui nesse museu que funciona de segunda a segunda, das 10 às 17 horas, e você vai conferir, comparecendo aqui, vendo toda a história do clube, saboreando todo o cantinho do Imortal Tricolor. O Grêmio conta com a sua presença e até a próxima. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos gremistas e os não tricolores para conhecer essa história apaixonante do Grêmio. Um abraço, até a próxima. Valeu! Grêmio, desde 1903. Não importam números,
embora 1983 encerra discussões. Não importam ou exportam nomes, mas Lara é tema eterno. Portalupe fez o planeta mais azul, Ayrton é pavilhão, Yura foi símbolo, Scolari faz cátedra, Foguinha calenta, Valdo esfria, Everaldo rima e a seleção, Jardel é cabeça, De Leon é coração, Alcinde Bugre, Gessi é Grêmio. Vocês são Grêmio onde ele estiver. A pé, em pé, caído em segundas divisões, primeiro em Libertadores e Mundial, veterano copeiro, imortal vencedor de jogos eternos. Aflitos e olímpicos, moinho dos ventos e arenas, baixada e no Humaitá, azedo na azenha, doce e amargo, Grêmio e tricolor. Até ganhar o Brasileirão de 81 não era visto por Rio e São Paulo. Quando fez a América e fritou o Hamburgo, passou a ser mais respeitado. Mas só passou mesmo a patrola na patrulha paulista e carioca quando foi parrudo e marrento ganhando as Copas do Brasil, quando não era favorito para a mídia. Ninguém dava bola ao Grêmio, mesmo campeão da Copa do Brasil em 1989, mesmo bi em 1994, tri, tetra, penta, ninguém dava crédito ao Grêmio. Mesmo campeão da América em 1995, mesmo vice nos pênaltis para o grande Ajax. Muitos davam perdido o título brasileiro de 1996 até o chute final de Ailton. Quase todos davam perdido o acesso em 2005 no pênalti de Galato. No gol de Anderson, que nem o mais fanático gremista acreditava. Se é que gremista nasceu para não acreditar no Grêmio. Ele não torce, ele acredita. O Grêmio não verga, ele esgrima, ele Grêmio. Pode não vencer, mas ele vai lutar. Eles são Grêmio para o que der e vencer. Mesmo que não venha, eles vão. Mas os que são tricolores, que são gremistas, que já sofreram com o rival Figadal, que já foram fidalgos ou não, esses parecem saber de algumas coisas que não sabemos quando o time deles joga. Eles sabem que é possível. Podem ter menos time que os rivais, podem ter menos dinheiro, poder, mídia, gente, mas eles nunca têm menos torcida. Jamais têm menos fé. Eles mais acreditam que torcem. Eles são Grêmio antes de ser gente. Gente que é Grêmio para ir a pé onde ele estiver.